Bem, gente, o assunto é esse teorema de Norton. Quem me fala o que estabelece o teorema de Norton? Só para a gente começar. Bom, Posso falar? Pode falar qualquer um, qualquer pessoa. Quantos mais falarem, melhor. fala aí. O teorema de Norton, você vai analisar você vai isolar uma parte do circuito e, tipo, um resistor, por exemplo, e vai substituir o resto por uma fonte de corrente em série em paralelo com um resistor. E isso vai representar o resto do circuito. Beleza. É isso, exatamente isso. Todos estão lembrando? Hoje nós vamos, digamos assim, fazer uma experimentação para comprovar esse teorema, que é o objetivo da aula prática, né? Comprovar a teoria. O Chico já deve ter feito alguma coisa com você, porque o Chico ele gosta muito de usar simulador, quer dizer, ele fica concorrendo comigo com relação à aula prática. Ele dá a teoria e a prática na mesma aula. E às vezes eu fico pensando assim, ele devia dar aqui essas aulas práticas aqui também, porque ele entende bem desses assuntos. Mas voltando aqui, então, hoje a previsão de hoje é a gente fazer uma revisão, né, do que você já sabe e firmar mais os conceitos com relação a esse teorema. Com isso, a gente fecha o que a gente chama de duologia, Thevenin barra Norton. Na realidade, o teorema de Thevenin e o teorema de Norton são duais. O que quer dizer isso? Eles representam a mesma situação, só que com conceitos opostos. Por exemplo, o Thevenin trabalha com tensão e circuito aberto. O Norton trabalha com corrente e circuito fechado. E é dual porque tensão e corrente, apesar de ter a mesma natureza, tem ações opostas, né? Um para produzir, né? E o outro é o efeito do que está produzindo. E normalmente a gente considera assim, né? Não é que seja o oposto, né? Eles têm a mesma natureza, né? Mas tem ações assim que se complementam. Opa, bom dia. Boa tarde. Quem chegou aí agora? Kaique, grande. Então vamos explicar melhor isso, porque acho que eu fui meio subjetivo aqui. Mas antes de falar propriamente do teorema e aplicá-lo, né? E obter o equivalente, que a gente chama de equivalente Norton, vamos relembrar coisas que já falamos aí e frisar mais. Isto é, desde o começo do ano, nós temos trabalhado com fonte de tensão. Você já deve estar até cansado de ouvir falar a mesma coisa. Nós temos aqui uma fonte de tensão, ele chama ela de fonte ideal. Por que ideal? Porque a gente não considera a resistência interna dela. A gente imagina que a resistência interna dela é nula, não tem resistência interna. Então, o que podemos tirar disso? Observe que tem o símbolo dela e tem o E de um lado e o V do outro. Na fonte de tensão ideal, o E e o V são iguais. O que é o E? O E, podemos entender que é a força eletromotriz que a fonte produz. Quer dizer, o gerador que está aqui dentro, que está gerando a tensão, na sua essência está gerando uma diferença de potencial que a gente chama de E. Por exemplo, se for uma bateria, é o resultado da produção das tensões das placas da bateria. E V é a tensão que ela disponibiliza entre seus dois terminais. Quando a fonte é ideal, que é o caso, V é igual a E, porque não tem resistência interna, tá certo? Vamos adotar esse conceito aí. Então, gente, só para ficar falando e simulando, vamos simular aí e falar mais um pouco. O que tem aqui nessa simulação? O voltímetro está ligado nos extremos da fonte. Ele está marcando 30 volts. E esse outro... Oi, filho. Estava falando das letras, do significado delas. Às vezes, quando a gente vai calcular, dependendo da matéria, acho que física, dependendo, a gente vai calcular
a voltagem de alguma coisa, voltagem não sei se é a palavra certa, de alguma coisa, aí, tipo, a gente usa a letra U. Por que que a gente usa a letra U? O É a mesma coisa usar U ou V, mas no Brasil não é muito comum, quer dizer, é muito mais comum usar o V, né? Exatamente por causa do volt, né? O U, ele não é, quer dizer, é muito usado. Você pega autores aí que, livros aí que usam o U, mas geralmente é livro que eles traduzem e eles não traduzem a designação, eles traduzem o texto, mas o U continua. Eu, particularmente, não uso, não, tá? Eu prefiro usar o E, né, e o V, que eu acho que é mais comum, né, que é mais padronizado. E sempre faço assim, quando eu estou trabalhando em cima das normas, eu uso o E para força eletromotriz, que é gerada internamente no gerador. E o V é a diferença de potencial nos extremos do gerador, em volt, entendeu? Eu acho que fica mais, assim, mais adequado a gente usar esses nomes. Mas o U também é usado, né? Apesar de eu não gostar, né? Eu acho que é vontade de vocês usarem aí, tá certo? Agora, com relação aqui, gente, então, essa fonte, ela tem um E de 30 e um V de 30, tá? E o U de 30 também, se for usar o U. Se trata apenas de o V ou U, só de nomenclatura. Eu coloquei aqui uma carga, que é um potenciômetro, só para simular que, quando eu ajusto o potenciômetro, que está com 100%, é um potenciômetro de 1K. Quando eu ajusto, observe que ó, a corrente está aumentando, mas a tensão continua. A tensão continua. Eu pus isso aqui só para mostrar para você que, numa fonte ideal, que não tem resistência interna, obviamente eu posso variar a corrente dentro de toda a faixa que aquela fonte permite, que a tensão fica constante. Então, por exemplo, se eu tiver uma fonte de 30 volts, e ela, se eu falar com vocês que ela é uma fonte ideal, você pode considerar que vai ser 30 volts independente da corrente que ela estiver fornecendo, tá certo? Mas tem que ser bem garantido que é uma fonte ideal. Fonte ideal, ela não existe, né? A gente só idealiza. Por falar nisso, existe um conceito para o que é ideal. As pessoas comumente falam que ideal é um componente ideal, um dispositivo ideal, é um componente que ele é perfeito, né? Ele tem todas as características que ele deveria ter de forma ampla, né? Por exemplo, uma chave fechada ideal, quer dizer, uma chave ideal aberta e fechada. Quando a chave ideal está aberta, ela tem uma resistência infinita. E quando ela está fechada, a resistência é zero. Tá? Por quê? Porque quando você abre a chave, você não quer que passe nada, passe corrente nenhuma. Então, tem que ter resistência infinita. E quando você fecha a chave, né, você quer que ela deixe passar tudo sem promover queda de tensão sobre ela. Então, ela tem que ter resistência zero. Né? Isso é ideal. Não existe isso na realidade. Não é possível você ter isso. Né? Por exemplo, se você tem uma chave física, né, mecânica, né, de contatos, né, tipo um interruptor, quando você encosta um contato no outro e fecha, a resistência ali não é zero. Ela é baixinha, mas não é zero. Para vocês terem ideia, nesse simulador nosso aí, outro dia eu estive medindo, as resistências das chaves fechadas dá em torno de 1 ohm. Quer dizer, dependendo da situação, não representa nada, mas é 1 ohm. Dependendo da situação, representa alguma coisa, entendeu? E as chaves eletrônicas, né, aí que a coisa complica mais, porque as chaves eletrônicas são feitas geralmente com semicondutores, aí quando eles estão em plena condução, para considerar a chave fechada, a resistência é razoavelmente diferente de zero. E quando ele está na situação de aberto, chave aberta, na qual a resistência deveria ser infinita, ela não é, ela é muito alta, mas não é infinita. Por exemplo, um tiristor, que é um semicondutor em corte, quer dizer, aberto, ele tem uma resistência de 100 kΩ. Isso não é infinito. Né? Mas para o circuito em que ele vai utilizar, em questão do qual ele é utilizado, pode ser considerado. Então, ideal é uma coisa que a gente
trabalha no sentido de obter. Tá? Não se preocupa se existe ou não. Ideal é uma coisa que você está em busca de ter, de obter. Tá? Por isso chama ideal. Você não idealiza aquilo, vou ficar pensando naquilo. Não. O ideal é aquilo que você quer que haja. Se você quer que uma chave seja ideal, então o que você quer? Que ela tenha resistência zero e resistência infinita. Né? Você quer que um amplificador tenha um ganho ideal, então você estabelece o ganho, tem que ser aquilo. Né? Como você estabelece uma coisa que, de uma maneira geral, está fora da realidade, né? Porque você está buscando, que ela não existe ainda, você está buscando, por isso que a gente chama de ideal. Então, não existe. Fonte ideal não existe, mas você vai buscar uma. Quando você vai fazer um projeto, você vai trabalhar no sentido de ter uma fonte ideal, quer dizer, uma fonte que tem uma resistência zero. Enquanto você tiver com esse objetivo, você vai estar sempre projetando fonte com resistências mais baixas possível para chegar no ideal. Ideal, então, é uma coisa que você está em busca constante, tá certo? Bem, hoje está meio filosófico aqui, não está, gente? Bem, essa segunda fonte que tem aí, ó, segundo slide, o segundo circuito, não vamos falar slide não, porque afinal é um circuito que nós estamos simulando. É uma fonte real, quer dizer, 100% das fontes tem essa característica, né? É uma fonte que gera uma tensão E e que tem uma resistência interna que eu chamo de RS. S aqui é de source, de fonte. Conforme todo mundo já sabe bem, quanto mais baixa, no caso da fonte de tensão, melhor. Então, a tensão que ela disponibiliza, o V, ou U, né, no caso, é igual à tensão que ela gera, menos a queda nela, que é o produto da corrente que vai estar passando e fornecendo, e ela está fornecendo pela resistência interna dela, tá certo? Então, isso é o que nós vamos considerar nas situações comumente práticas, né? Ari, Oi? Era para estar compartilhando alguma tela? Porque não está compartilhando, não. Ah, não? Eu estou fazendo um teste. Você não está vendo nada, não? Para mim está aparecendo. É que eu liguei o monitor rolado aqui, estou acompanhando, eu estou vendo. Talvez o problema seja seu aí. Eu estou vendo o que eu estou transmitindo aqui no monitor ao meu lado, por isso que eu não estou me preocupando muito. Não. Dá uma saidinha e volta. Toma uma água e volta. Então, continuando, gente, olha, vamos simular esse caso aqui. Ó. O que nós temos? Uma fonte, né, veja que o voltinho está ligado nos terminais dela, cara, onde está escrito mais V, e aqui eu liguei a mesma carga que eu liguei naquela anterior. Aqui a situação já está mudando aqui, ó. O mesmo valor do potenciômetro que eu tinha colocado lá, já tem uma queda de tensão de 0,1 aqui. Ó. Por quê? Porque ela tem uma resistência interna, a outra não tinha. Eu bolei um circuito lá na outra para neutralizar a resistência interna da própria fonte que eu coloquei lá dentro, tá certo? Por isso que eu coloco uma tampa aqui por fora, uma caixa preta aqui, porque eu criei ali um circuito que tem a característica que eu preciso que tenha. O simulador, às vezes, não me ajuda, eu tenho que me virar sozinho. Olha aqui, observe o que está acontecendo, igual eu fiz no outro caso. Eu aumentei a corrente e a tensão, olha lá, ela está diminuindo. No caso anterior, não diminuía. Por quê? Porque a fonte era ideal, né? Isto é, não tinha resistência interna. Então, vamos fixar bem esses conceitos, tá, gente? Fonte ideal e fonte real. Vocês já estão cansados de saber, de fazer, mas hoje nós estamos fechando a questão em cima disso aí. E com relação às fontes de corrente, aqui, ó, aqui está a fonte de corrente real que existe. Até então, nós temos considerado uma fonte de corrente ideal. Quer dizer, não tem esse RS aqui, ó. Na realidade, o RS da fonte de corrente é infinita. Só eu me interessei até então com essa bolinha aqui, com a setinha indicando o sentido da corrente e um valor de corrente ao lado, mas isso aí é o que eu idealizei, né? Porque na prática não existe isso. Claro que na prática existem fontes de corrente que têm resistências internas tão grandes que eu posso dizer que é infinito, tá certo? Mas quando a gente vai tratar de situações reais, por exemplo, aplicar o teorema, ou determinar o teorema de Norton, eu já não posso fazer isso mais.
quando eu for fazer comparação da equivalência entre o circuito equivalente norte e o circuito equivalente Thevenin, eu tenho que considerar, tá certo? As resistências internas. Não há equivalência Norton-Thevenin ou equivalência entre fonte de tensão e corrente sem considerar a resistência interna. Vocês vão entender daqui a pouco. Se eu tentar colocar equivalência sem considerar as resistências internas, não fecham. Por quê? Porque quando não tem as resistências internas, isto é, resistência infinita para corrente e zero para tensão, se eu considerar a situação ideal, eu não consigo provar ou visualizar equivalência entre elas, e isso é importante. Inclusive, o objetivo da aula é mostrar essa equivalência para vocês. Então, gente, nós temos aqui uma fonte de corrente, tá certo? E observe que eu liguei aqui o amperímetro, né? No caso, o miliamperímetro. Ele está em série com a carga, portanto, ele vai medir a corrente, igual ao caso anterior, com a fonte de tensão. Quando eu simular, obviamente, ele vai marcar um valor de corrente. Então, essa fonte de corrente é uma fonte de 20 miliamperes. Se eu variar a carga, né, o que acontece? Ela continua com 20, tá vendo? Eu coloquei até um curto aqui, ó, 0, que ela continua com 20, certo? Ela é uma fonte de corrente que fornece até 20 miliamperes. Porém, se eu for aumentando essa resistência, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que varia, olha lá. Entendeu? Vai variando. Está variando pouco, porque o que eu coloquei aqui, já bolei um circuito para variar pouco, mas ela varia. Por quê? Porque tem uma resistência. Tem uma resistência em paralelo que divide a corrente, tá certo? Com ela. Quando ela estiver fornecendo uma corrente aqui nesse terminal, e essa corrente vai circular por fora dela, né, vai existir uma corrente interna que ela produz, né, e essa corrente vai se dividir aqui, ó. Uma vai lá para a carga e a outra passa por essa aqui, né? Quanto mais passa para a carga, mais desvia para lá, que é o caso que está acontecendo aqui, menos passa daqui. Quando não tiver nada passando pela carga, significa que está tudo passando pelo RS. Quando eu fechei o curto aqui, ó, vou fechar de novo, vou colocar uma resistência 0, o que aconteceu? A corrente que está passando aqui, ó, da fonte de corrente para esse resistor, para esse potencial, foi 20 miliamperes. Se eu fechar um curto dessa bolinha até aqui embaixo, o que vai passar pelo RS? Não vai passar nada. Por quê? Porque o caminho mais fácil é o curto-circuito. Então, essa corrente que ela está produzindo aqui, ó, ela vem, passa pelo curto e nada por aqui. Então, não passa nada por aqui, pelo RS. Se não está passando nada, porque está tudo passando para a carga, né, e essa corrente que está passando para a carga é de 20 miliamperes, significa que a corrente produzida pela fonte de corrente é de 20 miliamperes. É o valor da corrente da fonte ideal. Né? Por quê? Porque eu não estou considerando naquela situação a carga. Estou considerando que a corrente está passando por fora. Agora, veja bem, quando você quiser determinar qual que é a corrente da fonte produzida intrinsecamente pela fonte, você fecha um curto-circuito na saída dela e verifica qual a corrente que vai passar pelo curto-circuito. É a corrente da fonte de corrente. Aí, quando você tira o curto, quer dizer, você coloca uma resistência, né, vai dividir. Né? E se eu continuar aumentando essa resistência aqui, de tal forma que essa corrente vai diminuindo, o que diminui aqui é desviado para essa outra corrente, para essa outra resistência aqui, ó, tá certo? Por quê? Porque aqui vai ser produzido 20 miliamperes, é uma característica da fonte. Então, vem 20 para cá, vai, no caso aqui, é 19,9 lá para a carga e 0,01 para cá. E se eu ficar insistindo, diminuindo mais isso aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui não estou nem conseguindo fazer, porque já essa fonte aqui tem uma boa estabilidade, mas nas situações normais, quando eu estiver diminuindo essa corrente aqui, colocando cargas de valores que possibilitem isso, essa corrente lá diminui e aqui vai aumentando.
Então, há um equilíbrio, há uma compensação, de tal forma que a soma das duas dá a corrente da fonte que a gente chama de fonte ideal, né? Ou da, 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 da fonte propriamente dita, e para entender melhor, é só fazer comparação com a fonte de tensão. Da mesma forma que a fonte de tensão, ou um gerador de tensão ele produz a tensão E, né, intrínseca dele, natural dele, depende das características dele, óbvio, a fonte corrente também tem uma corrente I. Então, esse I aqui seria o equivalente ao E, em termos de comparação fonte de tensão, fonte corrente. Entendeu? Bem, vamos andar um pouco mais, porque essas coisas vocês vão entender melhor mais na frente. Eu vou fixar melhor que o objetivo quando a gente mostrar as coisas mais na frente. Então, passo seguinte aqui, ó. Eu tenho aqui a mesma fonte de corrente e liguei aqui, ó, o instrumento direto na saída dela. Aqui. E é um ohmímetro, quer dizer, eu vou medir a resistência da fonte de corrente. Bem, se essa fonte de corrente ela tem uma fonte ideal em paralelo com o resistor, e a fonte ideal, ou a fonte intrínseca, vamos chamar assim, tem uma resistência infinita, quando eu estiver medindo a resistência entre a saída dela, entre os dois terminais da saída dela, ele vai medir o valor do RS. Então, quando eu pôr para simular aqui, ó, e vou medir o valor, lá, deu 8,99, que no caso eu posso arredondar para 9K, já que tem uma diminuiçãozinha em função da resistência interna do instrumento. A realidade foi calculado para ser 9K. Então, essa fonte de corrente aqui, ela produz uma corrente I e tem uma queda de tensão tem uma resistência interna de 9K, certo? Essa é a especificação dessa fonte. Agora, como eu saberei, o que eu faço para saber qual o valor dessa corrente? É o tal curto-circuito aqui, ó, que eu fiz no caso anterior, aqui, quando eu coloquei o potenciômetro no zero. Então, essa fonte de corrente minha, que eu estou aqui no projeto, ela é de 20 miliamperes com a resistência interna de 9K. Tá certo? Guarda isso aí. Beleza? Então, mais um passo aqui, ó. Esse aqui é mais para fixar os conceitos também, tá, gente? O que eu fiz aqui, ó? A mesma fonte de corrente, né? Mesma fonte, só que eu puxei lá de dentro dela um fio e coloquei ele aqui, ó. Fiz uma gambiarrazinha aqui, ó. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que a fonte de corrente, na realidade, é uma fonte de tensão, porque se ela for produzir corrente, se ela for uma fonte para produzir corrente, tem um gerador de tensão lá dentro, né? E eu puxei o fio do gerador aqui, ó, e liguei o voltímetro nele para você verificar qual é o valor que aquela fonte de tensão lá dentro possui para produzir, juntamente com o resistor RS, aquela corrente de 20 miliamperes. Vamos simular e ver que valor que dá lá. 180 volts. Aqui dentro tem uma fonte de 180 volts. Por que eu sei? Porque eu liguei o voltinho direto lá no gerador de tensão da fonte de corrente. E liguei um ohmímetro aqui, ó. Veja bem, está na mesma escala, 20K, entre a fonte de tensão e a saída da fonte de corrente. E esse ohmímetro está marcando essa resistência aqui, ó. É nessa resistência, ou é essa resistência, que vai limitar, ou vai definir o valor da corrente juntamente com a tensão. Certo? A tensão interna da fonte de tensão da fonte de corrente é 180. A resistência interna que está em série com ela é 9K. Se eu fechar um curto aqui, ó, eu vou ter aplicado sobre a resistência interna 180 volts. E 180 volts dividido por 9K vai dar quanto? É a corrente que vai estar sendo fornecida naquela situação. Tá certo? Vamos ver isso melhor aqui na frente, ó, quando a gente for verificar a equivalência entre elas, entre as fontes de tensão e fontes de corrente em circuitos. O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou tirar essa coisa aqui. E
mostrar os 3 pontos que a gente deve considerar, que é importante que sejam, ou necessários que sejam considerados, para você ter a equivalência entre 2 fontes, uma de corrente e uma de tensão. A primeira condição é essa aqui, ó, qualquer carga ligada aos seus extremos deve receber a mesma corrente, tensão e potência. Quer dizer, se você tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente e quer saber se elas são equivalentes, quer dizer, tanto faz usar uma quanto a outra lá nos seus cálculos, você deve considerar esses 3 itens. O primeiro é esse aqui, ó. Qualquer carga que você ligar aqui ou aqui, ó, ou numa ou noutra, se você pegar uma carga e ligar aqui, e a mesma carga depois ligar aqui, se ela receber a mesma corrente, se a tensão desenvolvida dos terminais for a mesma e a potência logo também for a mesma, elas podem ser consideradas constantes, tá certo? Quer dizer, é um dos 3 pontos importantes que eu devo considerar. Outra coisa, a resistência interna de uma tem que ser igual à resistência interna da outra. Por quê? Porque quando você ligar uma carga, seja numa ou na outra, aquela carga ela vai enxergar uma resistência interna, né? Por que ela vai enxergar? Porque ela está ligada lá em paralelo, e em conjunto com ela, ela forma uma resistência equivalente num conjunto maior. Se ela, ao colocar lá, não formar a mesma resistência equivalente, para agir no conjunto, elas não são equivalentes. Então, elas têm que ter a mesma resistência interna. Quer dizer, se eu quero que essa fonte de tensão seja equivalente a essa de corrente, a resistência interna da fonte de corrente tem que ser igual à resistência interna da fonte de tensão. Quer dizer, a da tensão aqui tem que ser igual da corrente aqui, ó. As duas têm que ter o mesmo valor. RS, não se esqueça, eu estou chamando de resistência de source, né? E que aqui, por coincidência, ela está em série, então pode ser chamada de pode e deve ser chamada aqui de resistência série, porque agora eu estou comparando ela com o valor de uma outra resistência que está ligada em paralelo. Então, RP paralelo e RS série, mas numa fonte que você não está preocupado de fazer essa comparação, o S aqui não é série, não é série não, mas pode ser, né? Coincidência, né? Mas é porque é uma resistência interna de uma fonte, e fonte em inglês é source. Aqui podia ser chamado de RS também, mas já que estamos trabalhando com comparação, a gente fica fixado na posição que a resistência está no circuito. Então, é paralelo ou série. Isso é só um detalhe. Bem, a equivalência da fonte, entre as fontes, ela deve ocorrer só a partir dos terminais externos. Lá dentro, não. Lá dentro pode ter muitas coisas diferentes ocorrendo, né? Não precisam ser coisas relacionadas, certo? Mas fora dos terminais, sim. Então, quando você está considerando uma fonte equivalente à outra, você está olhando só pelos terminais externos dela, tá certo? Então, com essas 3 considerações, você pode, se tiver esse relacionamento aqui, ó, entre os valores, considerar elas como equivalentes. O interessante é que, para você saber qual que é a tensão que você vai usar aqui, ó, você pega o valor da corrente, da fonte de corrente, e multiplica pela resistência RP dela. Por quê? Porque esse valor aqui é o valor daquela tensão interna que tem lá dentro. Ou se você tiver a fonte de corrente e divide pela... Se você quer saber qual que é o valor da corrente da fonte de corrente, né, você pega o valor da tensão E, no caso, a tensão Thevenin, né, e divide pela resistência que está em série aqui. Ó. Por quê? Porque na situação de fonte de corrente, quando você quer saber qual que é a corrente dela, você fecha um curto-circuito. Aí a tensão fica toda nos terminais do RS. Então, desde que você tenha esses 2 relacionamentos aqui, ó, que essa tensão seja dada por essa expressão aqui, e que essa outra por essa outra expressão, e elas são trocadas, né, de uma e a outra da outra, elas se tornam equivalentes. E isso fica mais claro com o exemplo, né, que eu vou dar aqui agora, eu vou mostrar para vocês, com valores. Né? Falar, às vezes, fica muito subjetivo. Vamos aos valores aqui. Ó. Desculpe aí. O que esse rapaz está falando aqui? Ó? Ah, sim. Tá. O que nós vamos ver agora, então,
Fechando isso que nós estamos falando, é a aplicação do teorema de Norton, que vocês já anunciaram para mim no início aí. Ó. O que vocês me falaram? É isso aí. Ó. Com outras palavras, vocês me falaram isso aí. Ó. Qualquer circuito de corrente contínua, pode ser de corrente alternada também, mas como nós estamos fazendo o trabalho só no primeiro ano, só para corrente contínua, alternada no segundo, vamos considerar a aplicação e a definição do Norton para a corrente contínua. Por quê? Porque quando se trata de corrente contínua, eu vou falar em resistências. E quando se trata de corrente alternada, eu não vou falar em resistências, eu vou falar em impedância, reatância, certo? Aí fica um pouco mais, assim, mais elaborado e um pouco mais à frente no nível de conhecimento de vocês. Vocês têm lá para poder trabalhar com as equivalências, elaborar o circuito equivalente, vocês vão trabalhar com fasores, tensões senoidais e coisas desse tipo. Então, eu estou limitando aqui nosso trabalho em corrente contínua pura, quer dizer, uma tensão, uma corrente que não muda de valor com o tempo. Então, resumindo, qualquer circuito de corrente contínua, que seja linear, né, bilateral, o que é isso? A fonte de tensão tem que ser independente, ela não pode depender de nada, né? Ou ela é uma fonte de tensão que gera X volts e aquilo independente de qualquer coisa, ou uma fonte de corrente que produz uma corrente tal no circuito e o valor fica fechado naquilo. E é linear porque os componentes que você vai usar são lineares, né? Especificamente resistores. E bilateral porque a corrente ela vai poder indiscriminadamente, mas dependendo do resultado dos cálculos, né, que quando você estiver calculando, ela pode circular no sentido do outro. Se o componente não permite isso, você não pode aplicar o teorema. Então, desde que o circuito seja de corrente contínua, linear bilateral, o teorema estabelece que entre dois pontos quaisquer do circuito, no qual você vai aplicar o teorema, né, o circuito pode ser substituído por um equivalente formado por uma fonte de corrente e por um resistor em paralelo. Trocando isso em miúdo, considerando as características de linearidade e bilateralidade, bilateralidade, né, quando você quiser aplicar o teorema entre dois pontos, certo? Você tira o componente daqueles dois pontos e substitui o que você não tirou pelo equivalente. No caso do Norton, o equivalente é uma fonte de tensão, aliás, uma fonte de corrente, desculpa, em paralelo com a resistência equivalente. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa atrás. Tem. Deixa eu ver o que nós temos. Para fechar. Então, é o enunciado do teorema de Norton. Ô, gente, eu vou pedir desculpa a vocês, eu não estou conseguindo evitar, não estou sendo muito subjetivo, tá? Eu queria ser mais prático, eu não estou conseguindo, não. Então, é isso aí. Eu estou entrando por searas que às vezes complica a cabeça de vocês, mas se vocês quiserem me xingar, pode xingar. Bem, o teorema estabelece isso aqui, ó. Conforme eu disse, circuito linear de corrente contínua bilateral, ele pode ser substituído, e ser olhado entre os pontos A e B, por um equivalente, que é o gerador de corrente ideal, em paralelo com uma resistência interna. Isso aqui que é chamado de equivalente Norton. A corrente da fonte de corrente é chamada de N, ou corrente de Norton, e a resistência equivalente que fica em paralelo com ela é a resistência de Norton. Aí, vamos aplicar esse teorema. Vamos pegar um circuito qualquer e vamos aplicar. E basicamente, a gente faz essa aplicação através de 3 passos. O primeiro passo, igual fazemos com o teorema de Thevenin, né, a gente retira a carga do circuito, né? E quando a gente fala que retiramos a carga, generalizando, não precisa ser carga. Quando você vai aplicar o teorema, qualquer desses 2 teoremas, você considera que o circuito é dividido em 2 partes, né? Uma parte que é o circuito como um todo, e a outra parte é aquela que você vai retirar para aplicar, para saber o que vai ser enxergado entre 2 pontos. Então, seria o sistema 1 e o sistema 2. Então, o que você retira é uma parte que você vai recolocar. E você retira por quê? Porque quando você retira, você quer simplificar aquele outro circuito
de tal forma que quando você reaplicar o que você tirou, você consegue calcular ou visualizar o efeito mais fácil. E o que você retirou e recolocou, você pode chamar de carga, né? Apesar de que o conceito de carga, de uma maneira geral, não é bem esse, né? Carga é o consumidor de energia, mas no caso aqui é uma parte do circuito que você tirou, tá certo? E o pessoal chama normalmente de carga, mas ficou com esse nome, apesar de que tem momentos que a gente não visualiza ele como carga, né? Segundo passo, determinar a resistência equivalente entre os dois pontos entre os quais você retirou a parte que não se aplica ao teorema, quer dizer, a tal carga que eu estou aqui complicando. Então, você retira o componente e calcula a resistência equivalente ali, quer dizer, aquele que você retirou ao ser colocado, ele vai enxergar aquela resistência. Da mesma maneira que fizeram com o teorema de Thevenin. Você calcula a resistência entre dois pontos, desconsiderando os efeitos das fontes que tem lá dentro. Isso quer dizer o seguinte, quando é fonte de tensão, você esquece que é uma fonte de tensão, você não pensa no valor da tensão que ela está produzindo, você só considera o valor da resistência dela, que no caso é zero, idealmente falando. Se uma fonte de corrente que estiver lá dentro, ou para as fontes de corrente que estiver lá dentro, você substitui pelas suas resistências internas, que no caso, e se for o caso ideal, é infinita, tá? Agora, veja bem, quando você for representar a fonte, ou substituir a fonte, ou considerar a fonte, se ela for de tensão, você tem que saber se a fonte que está ali considerada é uma fonte ideal. Se não for, você tem que considerar a resistência interna dela. Se for fonte ideal, é zero. Se for fonte não ideal, é a resistência interna que vai estar escrita lá. Então, quando fala assim, eu vou matar a fonte, os professores gostam de usar esse termo, vou matar a fonte. Ele está matando a fonte é como fonte, não como resistência. Então, tem que considerar a resistência interna dela, que pode ser infinita ou zero, depende do caso. Tá certo? Tanto faz fonte de tensão ou fonte de corrente. O que você não quer é considerar o dispositivo como fonte, mas a resistência deve ser considerada. E o terceiro passo é calcular a corrente de curto-circuito. Da mesma forma que a gente fez lá naquele circuito da fonte de corrente, a gente considera o curto-circuito para calcular o valor que a fonte de corrente estaria produzindo. Né? Para ficar mais claro, vamos fazer isso aqui. O exemplo, ele, às vezes, é muito mais ilustrativo e mais didático do que a gente ficar falando. Eu vou aplicar o teorema de Norton nesse circuito aqui, e vocês devem lembrar que é o mesmo circuito que eu apliquei o teorema de Thevenin. Eu simplesmente copiei e colei ele aqui, ó. É o mesmo circuito. Então, os valores que vão dar aqui deverão ser os mesmos que deram para o Thevenin lá, porque o circuito é o mesmo, tá certo? Então, o primeiro passo aqui, ó, calcular a resistência equivalente Norton. Tira-se o que a gente chama de carga, mas pode ser todo um circuito, que eu vou religar depois, e calculo a resistência entre os dois pontos A e B. E o resto, e as fontes, desculpe, vão ser substituídas pelas suas resistências internas. Como são duas fontes de tensão, e estou considerando fonte de tensão ideal, eu ponho um curto aqui e outro curto aqui. Nesse caso, o que teremos? Eu vou ter uma queda de tensão aqui, ó. Aliás, desculpe, eu estou querendo a resistência. Desculpe aí. Aqui, ó. Quando eu fecho esse curto aqui, esse curto aqui, eu vou pôr esses dois resistores em paralelo. Então, os dois resistores em paralelo vai apresentar uma resistência entre o ponto A e B, que é o resultado do paralelismo dos dois, né? São duas resistências só. Aí a resistência paralela, que aqui eu estou chamando de resistência Norton, mas lá no Thevenin eu chamei de resistência Thevenin, que é a mesma coisa, R1 paralelo com R2, 560 em paralelo com 270, que dá 182. Então, a resistência Norton, que é igual à própria resistência Thevenin, é de 182 ohms. Então, quando eu recolocar o componente aqui, ou considerar, né, a situação, ele vai enxergar uma resistência de 182 ohms. E a simulação vai mostrar isso aqui, ó. Aqui está o mesmo circuito, né? Eu peguei aquele circuito anterior, do slide anterior, né? Tirei as fontes, tirei elas do circuito para facilitar, e fechei um curto aqui, ó.
Se eu desligasse a fonte, deixasse a fonte, desligasse as fontes, deveria acontecer a mesma coisa, porque idealmente, né, idealmente não, ou realmente, né, elas têm uma resistência que eu devo considerar na jogada, né? Como nós estamos considerando ideal, e nem sempre essas resistências de fonte dos simuladores são zero, né, idealmente falando, então eu achei melhor tirar a fonte e pus um curto aqui. Ó. Aí, esses dois em paralelo, deu esse valor e, simuladamente, comprovamos isso aqui. Então, já tem a resistência da fonte de corrente ou equivalente Thevenin. Thevenin não, desculpa, Norton. Oh, sorry. Passo seguinte, é calcular a corrente de Norton, que é a corrente da fonte de corrente. E para isso, o que se faz? Fecha um curto, né? Olha só a dualidade de Thevenin e Norton. O Thevenin eu abro o circuito e calculo a tensão. O Norton eu fecho um curto e calculo a corrente. Um trabalha com tensão, o outro trabalha com corrente. Aí nós temos aí o cálculo. Com esse curto e as duas fontes agora consideradas, eu tenho duas malhas. Tem essa aqui e tem a outra aqui. Essa corrente aqui é 12 sobre 560, essa outra corrente aqui é 5 sobre 270, aplicando o teorema da superposição, aí eu somo as duas. Isto é, a corrente de Norton, ou a corrente que vai passar nesse curto-circuito aqui, ó, é a soma das duas componentes de corrente, né? Que 21,43 mais 18,52, que deu 39,95, que é a corrente que vai circular nesse simulador aqui, ó, quando eu estiver simulando aqui, ó. Eu abri o circuito, observe, e coloquei o miliamperímetro em série. Como a resistência dele, do miliamperímetro, idealmente é zero, eu posso considerar que há um curto entre esses dois terminais aqui. Tá? Aí, simulando, vamos ver quanto que vai dar. 39,7. O cálculo deu 39,95 e a medida deu 39,7. Praticamente a mesma coisa. Não foi a mesma coisa, por quê? Porque, na realidade, não tem um curto real aqui, né? Tem um aparelho de resistência baixíssima que eu estou considerando como curto, mas você está vendo que ela não é zero. O instrumento digital aqui, ó, ele está representando, nesse momento, bem um instrumento real. O instrumento real de corrente, ele tem uma resistência muito pequenininha, que ela está sendo considerada e está alterando um pouquinho o valor da corrente aqui, desprezivelmente, tá certo? Então, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho, o que nós fizemos aqui? Eu peguei aquele circuito, esse circuito aqui, ó, e calculei o equivalente Norton dele, que é esse aí, ó. E vou recolocar o resistor lá de novo. Aqui que eu retirei, eu recoloco. Então, o que foi formado aqui? Ó? Esse é o equivalente Norton. Por que ele é equivalente Norton? Porque ele é constituído por uma corrente, uma fonte de corrente, que eu vou chamar de ideal. No caso, que gera ou induz uma corrente de 39,95, que eu calculei lá, e ele possui uma resistência interna vista entre os terminais, né, portanto, paralelo, de 182 ohms. Então, esse conjunto eu estou chamando de fonte corrente. Aí, repus, como eu disse, a resistência que eu havia tirado, e vamos ver que valores que vão acontecer aqui. Ó. A corrente, olha aqui, ó, que está circulando, que vai passar, olha aqui, ela vem, passa pelo medidor e circula é de 6,16. Vamos pegar o circuito aqui, ó, o circuito original. Vamos verificar a corrente que vai circular. Aqui ó, é 0,62. É 6,2, aliás, desculpe. Deixa eu voltar lá no Norton. Vamos fazer de novo aqui, ó. 6,16 ou 6,2. Levando de novo aqui, ó, só para a gente firmar, ó, a mesma coisa, 6,2. Observe que está ligado aqui, que estou usando aqui, ó, é um voltímetro, e não um amperímetro. Mas o voltímetro está em paralelo com uma carga com a resistência de 1K,
Aqui, ó, 1K. Então, uma tensão de 6,2 volts sobre uma resistência de 1K está me dizendo que está passando ali uma corrente de 6,2 volts dividido por 1K, que é 6,2 miliamperes, tá certo? É porque eu não quis abrir aqui e colocar o miliamperímetro. Só porque eu não quis, não tem outro motivo, não. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. A corrente de 6,2 ou 6,16. E o que esse outro está mostrando aqui? Ó? Eu arranjei um jeito aqui, gente, eu fiz uma gambiarra aqui também, para vocês, para a gente medir a resistência entre esses dois pontos, mesmo com o circuito ligado. Você sabe que você não pode medir resistência com o circuito ligado, mas eu estou fazendo. Por quê? Porque eu fiz um artifício aqui, um macete que eu não vou mostrar para vocês para não confundir. Veja bem, esses dois medidores estão mostrando o que está aqui, ó, a corrente, que é ela que vai circular numa carga de 1K, né? Portanto, se está circulando 6,16 daqui para fora, e esse gerador gera 39,95, né, que nós já vimos lá no caso anterior, significa que na resistência Thevenin Norton aqui vai circular o resto, quer dizer, aquele 39 menos o 6. E se eu variar essa carga aqui, e consequentemente a corrente, né, vai continuar sendo produzida aqui os 39,95. Né? Só que a soma das duas é que vai dar os 39. Então, se essa daqui que está subindo aqui diminuir, a outra aumenta, e vice-versa. Né? Entendeu? É a situação. Mas como nós calculamos, considerando aquela situação, vamos deixar esses valores aqui mesmo. Mais um passo para fechar isso aqui. Ó. O que nós temos aqui? Aquele próprio circuito lá, o equivalente Norton. O que estava lá, o que nós mostramos lá, está aqui com símbolos, né, o diagrama esquemático. É uma fonte de corrente, que eu chamo de corrente Norton, de 39,95, em paralelo com a resistência equivalente que nós calculamos, que deu 182,2. E aqui está aquela carga, entre aspas, recolocada lá, na qual vai circular o quê? Aquela corrente, 6,16. A corrente de Norton está aqui, 39,95. Esse 39,95 vem aqui, desce 33,79 e vai para lá a outra corrente, o resto. Se eu variar aqui, se eu passar esse resistor, por exemplo, a 2K, acho que não tem jeito de simulação, vou passar para 2K aqui. Pronto, passei para 2K. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. A corrente mudou. Aqui também, cara. Acho que eu coloquei, não foi 2K, não, foi 2 mega. Não entendi mais, vamos voltar para 2K. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Tinha uma corrente lá, eu já até esqueci o valor dela. Eu variei a corrente. Bem, se eu variei a corrente, e a fonte de corrente continua com o mesmo valor, a resistência de Norton não muda, o que vai mudar é a corrente que passa na resistência de Norton. Aqui, ó. De tal forma que, se você somar os dois, a corrente que passa na resistência de Norton, na resistência interna, com a que passa na externa, tem que ser a da fonte de corrente. Entendeu? Aí, para fechar a questão aqui, ó, essa pergunta aqui que não quer calar, qual que é? Eu quero verificar a equivalência desse com o Thevenin. Aí o que eu fiz? Montei o equivalente Thevenin aqui, ó. Montei um circuito R, um circuito de fonte de tensão e série com resistência, e coloquei os valores para ele ser equivalente. Só para fechar a questão com vocês. Ó. Esse aqui é o equivalente daquele circuito original, em termos de Norton. Esse é o equivalente do mesmo circuito em termos de Thevenin, que nós já calculamos em aulas anteriores. Agora, observe aqui, ó, a tensão Thevenin, como que eu obtive ela? Eu peguei essa corrente aqui, ó, e multipliquei por essa resistência, da mesma forma que se eu tivesse essa tensão
e quisesse calcular a corrente do Norton, eu dividiria pelo RTH, da mesma forma que está naquele exemplo aqui, ó, aquele caso aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó, que eu mostrei lá atrás. Né? Para calcular a tensão Thevenin, eu pego a corrente Norton e multiplico pela resistência Norton. Se eu quero calcular a corrente Norton, eu pego a tensão Thevenin e divido pela resistência Thevenin. Tá certo? É isso que eu fiz. Aí os dois circuitos ficam equivalentes de fato. Aí, de fato, aí eu posso dizer que são equivalentes. Quer dizer, uma fonte de tensão de 7,8 em série com essa resistência é equivalente a uma fonte de corrente com esse valor e paralelo com a mesma resistência. E eu fico sabendo se é equivalente, ou provando que é equivalente, simulando e verificando a corrente que passa pelos dois aqui, ó. Deixa eu voltar para o valor original aqui, ó. Pronto, voltei para o valor original. Olha aqui, ó. 6,16, lá na frente tem que dar 6,16. Está aí, ó. Então, trabalhar com o equivalente Thevenin ou equivalente Norton depende do que você achar mais interessante na hora que você estiver resolvendo o problema. Porque os dois são equivalentes e que, para serem equivalentes, tem que ser feito daquela forma que eu falei, usar valores que sejam... Ou você determina um usando o teorema de Thevenin e o outro o de Norton, ou com um você faz a conversão de equivalência para os dois, usando aquelas formulazinhas que eu coloquei lá, que elas estão aqui. Eu posso tirá-las daqui. Ó. Vou deixar aqui para vocês, quando for assistir a aula, se forem assistir, está aqui a conversão que eu fiz, tá? E está nessas fórmulas aqui, é o que eu falei com vocês. E para fechar, então é só para dizer que são equivalentes, né? Mas para fechar, o que eu quero é mostrar isso aqui, ó. É o fechamento do assunto. Espero que tenha ficado bem claro. Olha aqui, ó. Nós temos as três situações. O circuito original, aquele primeiro que eu mostrei lá atrás, né, que tinha um monte de medidores, que é o circuito no qual eu apliquei, né, eu apliquei o teorema de Thevenin anteriormente, que hoje eu apliquei o teorema de Norton. Então, está ele aqui. Quando eu apliquei o teorema de Thevenin, eu obtive esses valores aqui. Ó. E quando eu apliquei o teorema de Norton hoje, eu obtive esses valores. E para eles serem equivalentes, e provar que são equivalentes, na carga, que é essa aqui, que é essa aqui, que é essa aqui, tem que estar a mesma tensão e a mesma corrente. Ou se passar a mesma corrente, está implícito que tem a mesma tensão e também a mesma potência. Que eu estou fazendo aqui, simulando para vocês. Olha aqui. Na carga eu tenho aqui, no circuito original, 6,16, no equivalente Thevenin, 6,16, e no equivalente Norton, 6,16. Então, trabalhar com um com o outro não tem diferença. Pode ser, para a carga não tem diferença. A carga enxerga todo esse circuito aqui da mesma forma que ela enxerga esse equivalente, da mesma forma que enxerga o outro aqui, desde que a gente coloque os valores que sejam adequados. Tá certo, gente? Ficou mais ou menos claro? Podemos fechar o assunto sobre os teoremas Thevenin e Norton? Dá por encerrado? Como vocês não falaram nada, né? Eu acho que sim, né? É um assunto meio teórico, né, gente? Eu falo muito depressa, espero que vocês tenham seguido aí direitinho. Eu entendi, professor. Tranquilo. Sinceramente, eu fico feliz com isso. Às vezes, quando eu fico falando muito rápido, eu fico inseguro se vocês entenderam, entende?